Bem-vindo aqui à Rádio NASA FM, acredito que seja pela primeira vez. Bem-vindo aqui à NASA, vamos falar para toda a região e bem-vindo mais uma vez. Pedro, eu agradeço muito a atenção, o carinho que foi recebido. Eu quero agradecer também ao seu Paulo pelo carinho que nos recebeu aqui na NASA. É sempre um prazer estarmos aqui numa rádio que tem tanta credibilidade. Muito obrigado, Pedro. A primeira vez que você tenta um cargo eletivo, a gente está falando de pré-candidatura, afinal de contas, só existe candidatura a partir do momento que faz as convenções e que registra, né? Estamos na pré-campanha e todo cidadão é um pré-candidato, seja vereador, seja a prefeito. Você é o presidente do Partido Progressista em Paudalho e almeja disputar a prefeitura municipal. Isso, Pedro. Nós fazemos parte de um grupo político, esse grupo político liderado pelo deputado, nosso eterno deputado Henrique Queiroz e o deputado federal Eduardo da Fonte. E, na verdade, você utilizou bem as suas palavras, nós somos pré-candidatos, né? E a pré-candidatura, ela pressupõe, acima de tudo, uma análise completa do que nós estamos vendo a nível de Paudalho e região. Então, antes de qualquer iniciativa de pré-candidatura, nós temos um grupo que vem debatendo, vem estudando, vem buscando alternativas, vem colhendo sugestões. Então, essa pré-candidatura, através do Partido Progressista, nada mais é do que um amplo debate em prol do desenvolvimento de Paudalho. Muito bem. Agora você já pensa em fazer alguma aliança com alguns outros partidos? Pedro, veja bem, nós precisamos conversar com todos, nós estamos abertos à conversa, nós temos uma linha e um fio condutor. Logicamente que nós não somos donos da verdade, nós temos que ter a humildade de conversar com todas as forças políticas. As forças políticas que pensam igual a gente, Pedro. As forças políticas que querem desenvolver Paudalho. As forças políticas que olham Paudalho de uma forma diferenciada, olham Paudalho com uma forma progressista. Então nós vamos conversar sim, nós precisamos criar esse diálogo. Eu inclusive, quero fazer um apelo para que as pessoas tirem e deixem as suas vaidades de lado. Nós temos que deixar a vaidade, nós temos que ser, acima de tudo, atores políticos responsáveis e atores políticos voltados e pensativos. Ou seja, nós temos que prospectar cada vez mais o desenvolvimento do município. A questão de Eduardo da Fonte ser um dos mais votados sempre em todas as eleições aqui do nosso estado, o caso de Henrique Queiroz, que me parece por 10 mandatos foi deputado estadual, inclusive teve aqui agora há pouco dando uma entrevista. Existe também uma possibilidade dele disputar a prefeitura do município vizinho aqui de Buenos Aires. Tudo isso lhe dar mais credibilidade para que você possa chegar forte em 2024? Eu acho que eu sou, na verdade, um privilegiado de poder fazer parte desse grupo, um grupo, como você bem disse, de vitoriosos, de pessoas que têm a capacidade de fazer política pensando no outro, de fazer política pensando no desenvolvimento das pessoas. E quando se cita Henrique Queiroz, que para mim é um exemplo, Henrique Queiroz teve 10 mandatos consecutivos, é verdade, na Assembleia Legislativa, hoje é presidente do ITERP, hoje tem também o seu filho, Henrique Filho, que já vai no segundo mandato de deputado estadual, e sobre também, eu diria assim, a orquestra sendo regida pelo maestro Eduardo da Fonte, que sem dúvida alguma, e também não esqueçamos, Pedro, de Lula da Fonte, deputado federal, que também está conosco. Então, eu acho que a gente chega realmente prestigiado e nós chegamos com estrutura necessária para disputar e para que a gente possa debater essa pré-candidatura de forma mais efetiva. As redes sociais faz com que a gente se aproxime mais das coisas que acontecem nos outros municípios. Só que as redes sociais muitas vezes só mostram as coisas boas, né? Principalmente na política. O cara vai lá, inaugura um PSF e diz que a cidade está bem, está caminhando a passos largos para o desenvolvimento. E é isso que a gente vê na região inteira. Mas assim, como é que anda o atual momento lá na cidade do Paudalho, Aníbal? Olha, você realmente trouxe uma informação muito importante. As redes sociais hoje da gestão de Paudalho, eu diria que é a rede social mostrando Dubai. Parece que o Paudalho não existe, parece que o que existe é Dubai. Paudalho é uma cidade hoje que não tem emprego. Paudalho é uma cidade que depende, graças a Deus, depende ainda dos ceramistas e das granjas. Paudalho não tem indústria. Eu desafio alguém a dizer o nome de uma indústria de Paudalho. Paudalho não tem fábrica. O que acontece com Paudalho?
Paudalho acontece que o emprego que tem na prefeitura e muitas vezes as pessoas recebendo um salário pequeno, um salário que não é digno. E isso gera, sabe o quê, Pedro? Uma dependência das pessoas, uma escravidão. Nós precisamos desenvolver Paudalho através das indústrias, através das fábricas, melhorar o comércio de Paudalho. Então, Paudalho hoje é uma cidade que eu diria que ela está presa entre São Lourenço da Mata, que se desenvolve, que está indo para o segundo distrito industrial, e Carpina, que realmente é uma cidade pujante e que tem o seu crescimento. Então, por que Paudalho não cresce? Qual a interrogação? A interrogação é justamente essa. Nunca olharam para Paudalho com o olhar do desenvolvimento. Duas famílias ficaram revezando no poder durante 50 anos. Aí eu pergunto, 50 anos não deu tempo suficiente para enxergar que Paudalho precisa de indústria? Cadê as indústrias? Cadê os empregos? Então, o gargalo de Paudalho hoje, Pedro, é justamente a falta de emprego que gera dignidade para o seu povo. Muito bem. Agora, o que você tem a dizer, Aníbal Neto, a respeito das pessoas que falam que amam o seu município, que quer fazer de tudo para desenvolver o seu município, mas que fica com pretensões políticas de disputar a eleição para um cargo de prefeito numa cidade vizinha? O que eu tenho a dizer é que justamente essas pessoas não têm um projeto de desenvolvimento, eles têm um projeto de poder. Projeto de poder é aquele que você projeta a sua vida, que você projeta o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus netos, daí, e vai passando de pai para filho. Eles criaram um feudo. E aí o feudo vai escravizando as pessoas, não só do município, quer escravizar as pessoas dos outros municípios. Então não é um projeto de desenvolvimento, não é um projeto de bem-estar do povo, é um projeto voltado e ligado exclusivamente para poder. É querer criar um clã, um novo clã na Mata Norte para benefício próprio. Um clã que só olha para dentro e esquece que nesse momento, Pedro e amigos que estão nos escutando, tem pessoas em Paudalho que não fizeram ainda a primeira refeição. Tem pessoas em Paudalho que estão sentindo a maior dor que alguém pode sentir, que é a dor da alma, quando a parede do estômago cola na outra parede, porque não tem a capacidade de comer o mínimo necessário, porque esses clãs que têm essa filosofia de governar determinadas cidades, eles querem expandir, como você falou, o seu poder de projeto político. Nós temos que dar um basta no projeto político. Nós temos que arregaçar as mangas, ter humildade, responsabilidade para olhar para o nosso semelhante igualzinho a gente. Não existe, Pedro, anel no dedo, não existe gente rica nem pobre, não existe gordo nem magro, existe ser humano. Na hora que nós olharmos para as pessoas como seres humanos que precisam ser tratadas com amor, carinho, respeito e responsabilidade, nós vamos tornar o nosso município muito mais lindo e muito mais próspero. Conforme todos daqui da região, Aníbal, sabe que Paudalho, como você mesmo falou aí agora há pouco, que existe dois grupos políticos, é o grupo dos Gouveias, o grupo de Pereira, que também já foi prefeito lá do município, já indicou outra pessoa que fez uma gestão, não posso avaliar aqui, mas acredito que não tenha sido boa, porque ele não conseguiu se reeleger. Depois aí vem Pereira pedindo desculpas, que também errou em apresentar aquela pessoa que não fez bem ao município de Paudalho. Você se apresenta como a terceira via. E como fazer com que essa terceira via chegue cada vez mais forte nesse ano de 2024? Na verdade, Pedro, eu só vou fazer um adendo com a devida vênia, que é o seguinte: eu me considero a via, porque é uma via de construção de responsabilidade. Essas outras vias que passaram por Paudalho, você bem exemplificou, foram as vias que não desenvolveram, que foram apresentando, inclusive, novos nomes, aí o novo nome não faz uma gestão a contento, aí vai e pede-se desculpa. Ora, não se pode errar. E eu sempre digo o seguinte: político não é profissão, político é vocação. Político não é profissão, é vocação. Então nós temos que ser vocacionados para a coisa pública. Nós precisamos, Pedro, conversar com a sociedade. O que eu penso é que nós estamos conversando com o povo de Paudalho. Nós estamos trazendo à tona as questões mais cruciais do município e mostrando que o município não cresce. Agora, obviamente que o grande julgador, e tem que ser assim no processo democrático, é o povo. O povo é que é soberano, o povo é sábio, é o povo que tem que dizer realmente o que ele quer. Agora, nós temos a obrigação de alertar, de mostrar e de exemplificar o que está acontecendo, não só com Paudalho, como a região. Porque não é possível que outras cidades cresçam, se desenvolvam
que Paudalho fique do mesmo jeito. Se continuar do jeito que está, Pedro, daqui a 100 anos, quem vier dar aqui uma entrevista na NASA vai falar a mesma coisa que nós estamos falando hoje, de uma cidade sem desenvolvimento. Então, o que nós estamos fazendo é conversando com a sociedade. Eu não vejo outro motivo a não ser esse. Conversar com a sociedade, conversar com os atores políticos, deixar a vaidade de lado, buscar interação com as forças da oposição, que nós tenhamos a capacidade de construir algo. Se nós não construirmos algo propositivo, nós estamos fadados realmente ao insucesso. A gente vai ao bloco comercial agora, Fernanda? Sim. Vamos ao bloco rapidinho, Aníbal? Daqui a pouco a gente volta conversando com o presidente do Partido Progressista na cidade do Paudalho, Aníbal Neto, pré-candidato à prefeitura daquele município. Agora 1h24. Participação no ouvinte, entrevistas, comentário político. Agora 13h34, 1h34, voltamos conversando aqui, dando continuidade à nossa entrevista com Aníbal Neto, ele que é presidente do Partido Progressista lá na cidade do Paudalho, integrante do grupo político de Henrique Queiroz, e também Eduardo da Fonte, deputado federal, e Henrique Queiroz, que foi eleito 10 vezes consecutivas deputado estadual por Pernambuco. Registrando a presença aqui também de João Nunes, não é? Que é o vice-presidente do Partido Progressista, está filmando tudo, registrando tudo aqui. Também a esposa do nosso querido Aníbal Neto, Josilma Bezerra, secretária-geral do Partido Progressista, o diretório lá da cidade do Paudalho. Bem-vindos aqui à Rádio Nas FM. A gente dá continuidade, conforme vínhamos falando aqui, Aníbal, no intervalo, você falando que Recife é o segundo polo médico do país, perdendo apenas para São Paulo. E uma de suas bandeiras... Aumenta a trilha. Desliga aqui lá embaixo. Falamos aqui no intervalo em off de que Recife é o segundo polo médico, né, do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. E uma de suas bandeiras para sua campanha, estamos falando de pré-campanha, mas será na campanha lá na frente, é criar um distrito industrial do polo médico aqui, para que fique mais barato, mais acessível todos os medicamentos para a população que mais precisa de atenção, que é as pessoas com a baixa renda. Explica mais um pouco aí, Aníbal, para a gente como seria então, Pedro, esse polo. Hoje, Recife é o segundo polo médico do Brasil. Quando a gente fala segundo polo médico do Brasil, a gente fala de medicina de imagem, a própria medicina tradicional e também a parte cirúrgica. O que ocorre é que as grandes indústrias estão no estado de São Paulo. Então, todo e qualquer produto, vou me ater mais à área cirúrgica, todo e qualquer produto que venha para uma cirurgia, é preciso comprar as indústrias que estão lá em São Paulo. O que isso acarreta? Acarreta um frete muito caro, porque o produto cirúrgico ele não é transportado por caminhões, ele não é transportado pelos correios, ele é via aérea, porque você não pode esperar para uma cirurgia. Uma cirurgia você não pode. Você faz um plano cirúrgico de 24 horas, 48 horas, no máximo 72 horas. Então, quando se pede um produto cirúrgico de alta complexidade, ou até mesmo para uma cirurgia ortopédica, vem de São Paulo. O frete é mais caro do que o produto. Então, o que acontece? Se nós pudermos criar um polo médico, um distrito industrial com polos médicos de empresas, médias empresas, não estou falando de grandes laboratórios, estou falando de médias empresas que fabricam os insumos, ou seja, de bisturi, vou falar aqui um termo um termo médico, mas que é verdade, que vai de bisturi a uma dissectomia percutânea da coluna, por exemplo. Então, isso aí vai baratear muito, porque o frete de Pernambuco, aqui saindo de Recife, vai atender toda a região norte-nordeste. E levando em consideração que Recife é o hub da Azul, o que quer dizer isso? Recife tem voo da Azul para todas as capitais do Brasil. Então você pode transformar Paudalho, que é perto do aeroporto, que a rodovia é duplicada, que tem água, que tem espaço, e nós poderíamos criar, sim, um distrito industrial do polo médico, atendendo todo o norte-nordeste, com valores muito mais em conta, porque o frete vai ficar mais barato. Agora, por que não tem? Tem que ter vontade política, tem que ter uma estrutura, tem que ter um planejamento, tem que ter isenção fiscal. Nenhum empresário vai colocar a sua empresa no município, Pedro, se você não tiver incentivo fiscal.
Ninguém vem, Isso ninguém está com brincadeira. O cara vem gerar emprego, o cara vem gerar renda. Então tem que ter incentivo fiscal. Então, das nossas bandeiras, como você falou, e na pré-campanha nós vamos conversar muito com a sociedade, é a criação do destino industrial do polo médico. Afinal de contas, saúde, educação e segurança pública são os 3 pilares para uma administração mostrar para que veio, né? E muitas vezes o cara que está lá no poder não leva isso muito a sério, né? Pois é, parece que ele administra para ele e não administra para a cidade. Olha, uma cidade doente, uma cidade sem emprego, uma cidade sem alimentação, uma cidade sem moradia, é uma cidade que é fantasma, que não existe. Nós precisamos analisar, e eu bato muito nessa tecla, é preciso humanizar as questões públicas. Nós temos que descer do pedestal. Nós temos que tirar, Pedro, o crachá de político. Nós temos que colocar o crachá de funcionário do povo. Porque o político, o prefeito, o governador, ele é simplesmente o empregado do povo. Quem paga o salário do prefeito, quem paga o salário do deputado, do vereador, é o povo. Então nós não podemos ficar no pedestal com essa arrogância, com essa prepotência. Nós temos que abraçar o povo e sentir o que eles querem. E através desse sentimento popular, a gente possa criar e a gente possa crescer e daí construir uma cidade feliz. Agora, uma cidade em que só um pensa nele e que uma cidade que só ele acha que está certo, isso não é cidade. Cidade é a coletividade do bem-estar comum. Você foi durante 20 anos executivo de uma multinacional no segmento médico hospitalar. Isso dá credibilidade ainda mais para você gerir o município, né? Porque, afinal de contas, ter um município bem e que seja feito o trabalho essencial para o povo requer muito cuidado com a parte das finanças. Isso aí você já vem com essa credencial também para mostrar ao povo. Exato, Pedro. Veja, eu tive a grande oportunidade na minha vida de servir a uma multinacional americana durante 20 anos. Nós fomos gerente regional e depois o executivo da empresa, um dos executivos, onde nós tivemos a oportunidade de ser responsável pela região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. E, obviamente, administrar uma multinacional não é fácil, porque as metas são grandes, as responsabilidades são maiores. Isso só me deu a grande experiência de poder aprender e aprender cada vez mais. Eu continuo aprendendo. E depois nós tivemos também a grata satisfação. Eu sempre digo que Deus tem um plano muito especial para mim e para a minha família. Eu sou grato a Deus por isso. Montamos a nossa empresa e nós também administramos. Administrar, Pedro, não é difícil, mas administrar requer muito cuidado, requer muita atenção. A gente tem que ter atenção. Olha, você administra o seu dinheiro, tem que ter atenção. Imagina você administrar o dinheiro dos outros. Que é justamente os recursos que vêm para o município, eles têm que ser muito bem pensados, eles têm que ser muito bem gastos, ou seja, eles têm que ser investidos de forma correta. Além de cuidar das finanças, também cuidar do povo, né? Exatamente. Uma atenção especial. Não tenha dúvida, porque as finanças bem colocadas, ela vai gerar qualidade de vida para a população. Então, tudo isso é importante. E eu fico muito grato por essa oportunidade que Deus concedeu na minha vida, desse aprendizado de 20 anos na multinacional, do aprendizado de quase 10 anos na nossa empresa e continuar aprendendo. Porque eu acho, Pedro, que no dia que eu disser aqui a você, os ouvintes, os amigos, que eu sei tudo, eu acho que está na hora que o Papai do Céu me chamar. Eu não sei de nada, eu preciso aprender. A humildade a gente tem que ter sempre. Eu conto sempre uma historinha, se você me permite, Pedro, da área médica, que a gente conhece um ser humano quando ele está numa UTI de hospital. Numa UTI de hospital não tem filho de usineiro e não tem filha de uma faxineira. Você vê todos iguais. E você vai ver ainda mais, Pedro, a necessidade quando um paciente daquele está precisando de um órgão para salvar a sua vida. Quando esse órgão chega para salvar a vida de uma pessoa, a família não pergunta se é de um negro, se é de um branco, se é de um índio, se é de um gordo, se é de um rico ou se é de um pobre. Ele quer exatamente o órgão para salvar a vida daquele ente querido. Aí a minha pergunta é, quer dizer que a gente pode dar valor ao ser humano na morte? Por que a gente não dá valor em vida? Nós temos que se despir da vaidade. Nós temos que sair do pedestal. Nós temos, sabe o quê? Eu vou usar um perfume chamado cheiro de povo. A gente tem que se juntar ao povo e acreditar que a mudança é necessária a partir da consciência popular. Amanhã, Paudalho completa 212 anos de emancipação política, uma cidade muito importante aqui no nosso município, eu acredito que uma das mais antigas também do estado de Pernambuco. Qual a mensagem que você deixa para o povo paudalhense nesses 212 anos de história?
Olha, Pedro, eu digo o seguinte, são 212 anos de tradições, de alegria, 212 anos de luta, 212 anos de esperança. A minha mensagem ao povo de Paudalho é que eles tenham fé. Continue acreditando. Continue acreditando porque Deus tem um projeto muito grande para Paudalho. E parabenizar cada munícipe pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu respeito para com os outros, as mães, as vozinhas, os trabalhadores paudalhenses, as crianças e jovens. É possível nós termos um Paudalho punjante, feliz e alegre, mas que vocês possam amanhã comemorar essa cidade que vocês tanto amam, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a gostar e que eu dizia, a mãe adotiva que acolhe aquele filho que chega com vontade de morar e de crescer. Que vocês sejam muito felizes, que Deus possa nos dar a cada dia mais a vontade, o desejo, o carinho e o respeito por cada cidadão e cidadã de Paudalho. Pedro, Paudalho é uma cidade belíssima. Paudalho tem arquitetura linda. E Paudalho tem a melhor das coisas que eu pude presenciar nesses meus 55 anos de idade. O povo de Paudalho. Aníbal Neto, presidente do Partido Progressista da cidade do Paudalho, integrante do grupo político de Henrique Queiroz e Eduardo da Fonte. Essas duas lideranças fortes aqui do nosso estado, que é reconhecido em todo o Brasil. Um abraço para você. Volte sempre aqui à Rádio NAS FM. Leve um abraço de toda a equipe NAS ao povo paudalense e que você consiga êxito aí nessa sua nova empreitada em disputar um cargo eletivo, disputar a prefeitura de seu município para trabalhar cada vez mais pelo seu povo. A gente que deseja boa sorte e tenho certeza que ainda esse ano e no decorrer de 2024 a gente se vê por aqui. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos os ouvintes pelo carinho. Obrigado, seu Paulo. Obrigado, Albero. Muito obrigado. Um abraço, Albero. Muito obrigado. E eu queria deixar realmente um abraço especial ao povo de Paudalho e à NAS FM, que nos proporcionou esse momento tão carinhoso, esse bate-papo agradável. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Um abraço, Aníbal Neto. Um abraço também aqui a João Nunes, vice-presidente do PP, a esposa do nosso querido Aníbal, Josilma Bezerra, secretária-geral do Partido Progressista, ao diretório lá de Paudalho. Até a próxima oportunidade. A gente vai ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações aqui no Programa do Povo.